Prontinho, prontinho, prontinho. Em primeiro lugar, falar para vocês sobre ativos, né? Aqui, quem opera futuros aqui no Brasil, pela B3, que é a nossa bolsa de valores, a gente vai ter o dólar e o índice, né? O índice é por onde a maioria começa. Por quê? Porque é um ativo que não é tão pesado no bolso, não sai tão caro operar, tá? Mas isso aqui é só a ponta da gama de ativos que a gente tem, tá? A gente tem outras bolsas em outros países, a gente tem corretoras que agregam vários ativos, né? E hoje está chegando a Black Arrows, que vai abrindo uma nova porta aí, onde a gente pode estar colocando o nosso realzinho ali e está operando ativos norte-americanos, ações norte-americanas, os índices com maior taxa de acerto do que o nosso próprio índice aqui, que é o S&P 500, a Nasdaq, né? Dow Jones. A gente tem o Draxler, que é o índice alemão, também anda bem. E a parte das moedas, que a gente não vai resumir a nossa vida só em dólar, né? Eu tenho alguns ativos que eu venho acompanhando aqui, como o SDJPY, muito, muito interessante, anda bem, né? Anda bem mesmo. O euro, o euro USD anda bem legal, né? Inclusive a gente usa ele na contramão do dólar, tá? E partindo desse ponto, do que adianta tanto ativo, tantas ações, se a gente não tiver o básico, né? Que é o conhecimento. E o conhecimento ele se inicia por decidir que tipo de corrente tu vai seguir. Eu resolvi seguir a análise técnica, né? A análise técnica. Deixa eu só abrir um gráfico aqui mais limpo para vocês. Pronto. Eu vou abrir um, um layout 1 aqui, que é um gráfico limpo, limpo, limpo. Vamos tirar essas fibras, depois eu coloco ela no meu gráfico. E era isso. Tá. É assim que vem o gráfico, galera. É assim que vem o gráfico. Ele vem limpo desse jeito aqui, tá? Mas esse é o gráfico de candlesticks, onde eu posso estar acompanhando alguns períodos. Exemplo, o diário, o semanal, o mensal, né? O de uma hora, que é os 60 minutos. A gente tem uma infinidade de tempos gráficos. O pessoal acompanha bastante 15 minutos, os afoitos, o 2 minutos. E eu costumo acompanhar no day trade os 60 minutos para mim saber a direção do preço e os 5 minutos para decidir a minha entrada. Tá? A partir disso, eu informo para vocês que a gente tem outras formas de ler o preço. Os candles nada mais é do que uma forma de ler o preço, onde cada candle desse, cada barra dessa, traz consigo 4 informações importantes, que é abertura, fechamento, máxima e mínima, né? E para formar essa barra, tu, com essas informações e a forma com que ela vai se desenhar, tu começa a ler o que está acontecendo no mercado, como pressão compradora, pressão vendedora, impulsão, né?
uma impulsão, depois de uma pressão compradora, um movimento de impulsão. E aí tu começa a ler isso e buscar pontos de entrada, né? Buscar pontos de entradas. Obviamente que, sendo da corrente da análise técnica, eu preciso de mais informações. A Bolsa de Valores, ela emite duas informações. O preço, que está aqui disseminado nos candles, e o volume. Se a Bolsa me manda essas duas informações, por que eu não vou ficar atento ao preço e ao volume? Então, eu não tenho como desconsiderar ter volume no meu gráfico. Não tem como. É inconcebível. Então, eu vou inserir aqui um volume financeiro, né? Eu não sou tolo. E aí eu começo a olhar o volume também, né? Exemplo, como não comprar um candle de força desse? Como não comprar uma rejeição dessa aqui, ó? Esse candle já foi todo preto ou vermelho, depende de como tu coloca o teu gráfico. E teve uma rejeição aqui. Olha o tamanho dessa primeira barra, né? Aqui a gente tem trade, a gente tem um trade liberado, que é um trade de VWAP, que a gente chama. Claro, depois de um pullback na VWAP. Tá? Eu uso o Fibo para delimitar meus alvos, tá? Não era nem para ter mostrado isso agora, mas é a mania de confirmar se o trade realmente fluiu. Tá? A gente tem outras coisas importantes no day trade. Não sei se quem está começando aqui já viu no gráfico suportes e resistências que o povo usa, né? Quando eu usava normalmente suporte e resistência, o que eu fazia? Eu trazia o gráfico diário para mim poder ter esses suportes e resistências. Eu utilizava o gráfico diário, né? Então, eu vim aqui pelo gráfico diário, vi aqui uma região e eu fazia isso aqui. Marcava as regiões que o preço tinha brigado. Por exemplo, aqui a gente percebe uma faixa de preço, não percebe? Então eu vim aqui e botava uma faixa de preço aqui. Vamos para outra faixa de preço. Olha a faixa de preço aqui, ó. Que a gente está chegando nela, inclusive. Ah, mas como é que sabe que é aí? Porque eu estou vendo aqui onde o preço segurou e subiu. Tá? E aqui, ó, o preço bateu, voltou, bateu, segurou, perdeu, bateu e teve que sair dessa região com um gap de fuga. Como é que eu não vou considerar essa região? Entendeu? É mais ou menos assim que eu vou vendo. Aí é aqui, outra faixa de preço. Que eu via, né? Que na verdade eu nem uso mais isso. Mas é importante vocês terem esse conhecimento. Tá? Ó, olha essa faixa de preço aqui. Pronto. Aí eu marcava assim meu gráfico. Eu marcava assim meu gráfico. E deixava. Tá? E trazia para outros tempos gráficos. Onde o que eu ia fazer? Eu ia confirmar meus suportes e resistência. Opa, realmente aqui eu tenho uma faixa de suporte. Perfeito? Beleza. 60 minutos. Opa, bateu, rompeu, fez pullback, trocou a polaridade aqui. Realmente eu tenho uma faixa de suporte e resistência aqui. E eu provavelmente quando eu chegar aqui, meu preço vai reagir. Show de bola. Deixa eu só confirmar a outra. Opa, realmente. E por que eu trago
para um tempo gráfico maior, para buscar esse tipo de informação? Gente, a gente trabalha no day trade dentro do fractal, né? Dentro do gráfico, dentro do candle diário, gente. Tudo que acontece durante o dia é simplesmente para formar um candle diário. Como tudo que acontece durante uma hora é o que está acontecendo nesses candles aqui, cara. Tipo, abriu 9 horas. Abriu 9 horas. Até o candle 12, durante 12 candles, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até aqui é simplesmente aquela barra de força do 60. Né? Até aqui. São 12 candles, ou seja, tudo isso aqui é aquela barra. E vai me passar uma informação. Tá? Então, é ficar ligado nos candles de mais tempo, de tempos gráficos de maior relevância, para poder entender o que está de fato acontecendo com o preço. Porque vamos pensar numa pesquisa. Se tu tem uma pesquisa de 100 pessoas, a amostragem do resultado dela não terá a mesma qualidade da amostragem de 1.000 pessoas. De 1.000 pessoas, o resultado final vai ser mais fiel ao que essa massa quer. Como o de 10.000 pessoas vai ser mais fiel ainda, como nas eleições. A gente, naquelas pesquisas eleitorais, eles fazem algumas entrevistas, né? Quando não é. Não vamos chegar, não vamos tocar nem nesse ponto. Política ninguém se discute. Eles tiram a amostragem para saber a probabilidade daquele candidato ganhar. Como aqui a gente pega o gráfico de 60 minutos, vê a amostragem, um candle de força desse, uma rejeição, e o preço começa a trabalhar e voltar para cima, a gente fica ligado no gráfico mais para cima, o preço subindo, e evita fazer vendas nesse período. Tá? Alguma dúvida, Matheus, até agora? Não, nenhuma dúvida não. A única coisa que eu tava queria só mais uma informação, essa demarcação que o senhor fez aqui, que o senhor tirou Isso. agora, né? Elas Não são tirei. sempre... Eu só mudei o tempo gráfico. Ah, tá. Elas são sempre nos topos e nos fundos? Como é que é? Exatamente. Eu vou procurar topos e fundos de maior relevância. Uhum. Mas para isso, normalmente, o que eu faço? Eu trago para tempos gráficos maiores, como diário e semanal. Entendi. Mas eu parei de usar isso. Por quê? Porque meus suportes e resistências fixos no gráficos, eles passaram a ser Fibo. Eu utilizo Fibonacci. Uhum. As retrações de Fibonacci. Elas são meus suportes e resistências. Será que funciona? Cara, o tempo falará por nós. O tempo falará por nós. Mas vamos traçar ela aqui. Como é que se traça, que era o ponto que a gente ia chegar agora. Como é que a gente traça uma FIBO de retração? É quando perdemos a tendência. Aqui está caindo, perfeito? A gente tem uma linha de tendência aqui. Isso aqui é uma LTB, Matheus. Linha de tendência de baixa. Que eu também não uso no meu gráfico. Por quê? Porque depois eu mostro para vocês. E tiro as dúvidas. Se é ou se não é. Eu parei de riscar tanto o gráfico porque eu tenho ferramentas que me auxiliam com isso. Então tá.
Funciona ou não funciona? Perdeu a LTB? Perdemos aqui. Eu venho e traço uma retração aqui, onde eu tenho a fibra de 38, a de 50, a de 61 e a de 7640. Veja onde é que os preços trabalharam. Olha esse dia aqui, quem está ligado aqui, ó. Olha que lindo isso aqui. Ó a 38 segurando. Depois o gap de fuga já abre depois da de 50. Vem até a 7640, que é o ponto de reversão, uma paulada gigante para baixo. Volta, segura, abre com gap, não consegue, quando vem para o pullback, não consegue, perde de novo, vem até... Para que eu vou ficar arriscando o meu gráfico se eu posso meter uma retração dessa aqui e ficar acompanhando? Olha esse dia aqui, que o preço andou para baixo, segurou de novo na retração e jogou para cima. Aí tá. O que acontece? A gente tem essas retrações aí, perfeito? E aí a gente mete uma outra linha de tendência aqui, ó. E ela é perdida de novo. Não perdemos para cá? Essa linha de tendência de alta, essa LTA. Vou botar essa fibra aqui em vermelho, porque ela compreende a tendência de baixa, ela impulsiona o preço para baixo. E essa aqui eu vou botar em branco, tá? Aí eu pego desse topo aqui, que foi o último topo deixado. Opa, deixa eu meter o imã, tá? Deste topo. Essa era a dúvida que tu tinha como usar a retração, né? Isso aqui, tipo, retração para mim, eu não tava compreendendo muito como é que é a utilização. Aqui, tipo, na LTB o senhor usou do fundo para o topo, correto? E na LTA o senhor usou do topo para o fundo, né? Isso. Quando se perde, quando a gente perde ela. A retração, ela serve para quê? Para marcar, tipo, o início do possível trade? Ela tem que romper toda a retração? Porque assim, ó, a gente, aqui, a gente tem uma LTB, certo? Uhum. A LTB, ela serve para delimitar uma linha de tendência de baixa. Ou seja, a gente tem um topo, um fundo, um topo mais baixo, um fundo mais baixo, um topo mais baixo, fundo mais baixo, um topo... Ou seja, topos e fundos descendentes. Quando a gente perde a LTB, pode ter certeza que a gente já deixou um fundo, um topo, um fundo mais alto, rompemos topo. E aí eu quero ver se essa correção aqui não vai romper essa região aqui, ó, que é uma... Até aqui ela tem que voltar. Se ela não voltar aqui, de fato, eu tiro essa retração, porque eu já entrei, de fato, numa tendência de alta, mais macro. Não é mais só uma correção, entendeu? Não significa que nesse movimento não tenha trade, mas então, eles são trades mais complexos. Não, tá ok. Então, enquanto não romper essa região... A gente não que tu não tenha trade para cima de compra, mas tu tem que ficar ligado que a força maior ainda é vendedora. Não, o que eu compreendi foi o seguinte, então, enquanto não romper essa região, não vai estar seguro para um trade, né? Tipo, não vai estar em uma tendência 100% de alta, é isso? Exatamente. Ah, tá bom. A gente pode estar apenas numa correção do movimento baixista. Uhum. Mas se romper, então significa que está uma tendência de alta, né? Aí a gente passa a estar de fato numa tendência de alta. Uhum. Entendi. E essa região aqui, entre as retrações de 38 até a 7640, a gente costuma chamar de faixa de Gaza. Aqui o preço normalmente fica mais brigado. Olha o que acontece aqui, ó. Bate lá, volta, bate lá, volta, bate lá, volta. A gente tem um dólar aqui andando lateralmente. Por quê? Porque está brigando entre as retrações. Ou para descer, de fato, ou para subir e a gente encarar uma tendência de alta aí. Beleza? E aí, né, dessa correção, a gente perdeu também a nossa LTA,
que é essa linha de tendência de alta. E aí o que a gente faz? Mesma coisa que a gente fez com a LTB. Pega do topo para o fundo. Ajusta aqui. E a gente começa a olhar. Vou até tirar a retração, a outra retração, para a gente ficar ligado, para não se atrapalhar. Nessa LTA aqui, quando a gente perder essa LTA, vou botar nas cores aqui para ficar mais fácil, tá? LTB é vermelha, é para baixo. LTA é para cima, tá? Quando a gente perde a LTA, o que acontece? A retração de 38 já começa a mostrar a sua força aqui, ó. Ó, bate na 38, não consegue perder. Bate na 38, não consegue perder. Ou seja, se eu tivesse marcado, lembrando, essa 38 não é só uma linha, é uma região. É uma região. Preço é região. Vocês acham que bilhões vão estar rodando aqui e vai só triscar numa linha e subir? Muitas vezes acontece, mas normalmente é região. Tá? Cada Fibonacci é uma região. Tá? Por isso que quanto mais estreita a região de retração de Fibonacci, mais difícil operar dentro dessas retrações. Tá? É aconselhado até ficar de fora. Beleza? Agora vamos entender por que eu não utilizo mais as linhas de tendência. Eu podia até ter deixado elas, né? Ctrl Z, Ctrl Z. Vou deixar. E vou inserir aqui para vocês entenderem por que eu não utilizo mais. Não tem por que utilizar. Para que eu vou utilizar... Opa, isso aqui é de 20. Para que eu vou utilizar essa minha LTB se eu tenho a minha média de 20 mostrando para mim a hora que eu perco, a hora que o preço é perdido para cima, eu já tô ligado numa próxima correção para mim ir para cima. Ó, ó, aqui, ó, enquanto o preço se mantém abaixo, eu tô para baixo. Tô para baixo. Vou subir aqui? Não vou subir. Por quê? Porque eu preciso de correção. Quando corrige, eu perco ela de novo. Sigo para baixo. Sigo para baixo. Aqui o preço andou para cima e para baixo, é consolidação. É consolidação. O preço nesse momento aqui estava andando lateralmente. Vocês conseguem perceber que ele estava andando lateralmente aqui, nessa região? Ó, ele andou lateral aqui. Por isso que ele passou para cima e para baixo dela. Se mantém abaixo dela, é venda. Se mantém acima dela, é compra. É a mesma coisa aqui. LTA e LTB. Então, por isso que eu já não utilizo mais as linhas de tendência. Compreendi, então. Então, tipo, se a gente olhar essa parte agora aqui da LTA, a gente vai verificar que também está entrando em um momento de consolidação? Aqui a gente percebe que ele está numa consolidação, né? Ó, pode ver que ele já passou para baixo do preço, passou para cima, passou para Aí, baixo. a gente faria que nem o senhor fez, a gente marca, delimita o espaço da consolidação e verifica para esperar romper, né? Só que aqui mesmo dentro dessa consolidação de 60 minutos, a gente pode encontrar trades dentro dos 5 minutos, É verdade, é verdade. tá? Se tiver espaço, ó, porque a gente está aqui entre do 4872 até o 4962, ou seja, 90 pontos aqui de espaço. É ponto para caramba para te pegar, tá bom? Entre esse topo e essa região entre esse suporte e essa resistência, delimitada por Fibo. Tá? Então, o que são as médias para mim? As médias móveis são linhas de tendências, são aquelas LTAs e LTB dinâmica. Ponto. É isso. Porque ela vai se moldando conforme o preço. Ó, pode acompanhar aí, ó, à vontade. Ó, olha o gráfico. Não tem como
dá errado. Para que vai estar traçando aqui? Não tem necessidade. E tu pode estar traçando é Fibonacci. Ah, tá vindo aqui o preço, tá caindo. LTB aqui, ó. Perdeu LTB. Perdeu LTB? Fibo nela. Calma aí. Vamos botar a merda do hino. Fibo. 38, jogaram para baixo. Opa, 61, jogaram para baixo. 61, jogaram para baixo. 61, jogaram para baixo. Até que ela se manteve abaixo e foi embora. Perdeu LTB. Fibo de novo. Aí já do movimento inteiro. Opa, tá difícil. Dá para pegar aqui. Último topo aqui mais alto aqui. Será? Será? Me diz aí, para que? Vamos voltar, né? Que aí é. Para que eu vou estar traçando suporte e resistência se eu tenho Fibo? Fala para mim. Funciona ou não funciona? Vê a perfeição dessa correção. Ó, subir, desceu, perdemos a LTB. Qual o movimento que tem? Todo esse movimento. Joga ela. Segurou na 38, jogou para baixo. Trabalhou na 50, trabalhou na 61, chegou na 7640. Se passar daqui, a gente engata a tendência de alta. Jogaram tudo para baixo. Jogaram tudo para baixo. Beleza? É difícil? É difícil. Não vou mentir, não. Dá até para pegar alvos mais macro aqui para vocês entenderem. Depois eu ensino como projetar esses alvos. Mas a princípio é isso. Dá para pegar. Ah, tá. Perdeu esse alvo aqui. Perdeu esse alvo. Beleza. Perdeu esse alvo. Tem esse outro aqui. Isso aqui é alvo grande, tá? Não é alvo pequeno, não. Aqui não é cagada, não. Aqui, ó. Óbvio, lembrando, região. 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 Depois de pagou. Putz, depois que pagou 100%, o preço voltou a subir. E era isso, galera. Por hoje é só. Essa parte de projetar alvo, a gente deixa para a próxima aula. Mas, e aí, Matheus, como é que ficou em relação à retração? Compreendeu agora? Não, a retração agora eu consegui compreender melhorzinho, né? LTB, LTA, eu também consegui ter um entendimento muito mais a fundo, né? Agora, com relação à FIBO, eu também já estou mais ou menos, né? Eu vou esperar as próximas aulas para ver como é que se desenvolve. Uhum. Informação, né? Agora, só prática, né? Porque tem que praticar. Exatamente, agora é praticar. E aí, esse praticar, tu pode pegar e meter no tempo gráfico maior aqui, Sim. vir acompanhando. Opa, perdeu o LTA aqui. E aí, você perdeu o LTA, eu meto retração. Como? De tal jeito. E aí, tu vai lá e puxa a retração. Justamente, uma coisa que eu achei interessante foi esse tempo de 60 que o senhor colocou, que consegue pegar um gráfico bem grande, bem porque não adianta tu pegar gráfico pequeno para ficar toda hora mexendo. Então, tu tem que ver a efetividade da ferramenta aqui. Tá? Aí, ó, perdeu o LTA, perdeu o LTB aqui. Ó, olha isso aqui, cara. Como é que tu vai dizer que o bagulho não funciona? Na 50, o preço voltou a cair. E aí, o que eu normalmente faço é o quê? O que eu faço não significa o que tu vai fazer ou o que quem assistir esse vídeo vai fazer. Eu pego e vejo a última pernada de alta, a última, que foi lá na minha retração, e jogo ela para baixo. E tento buscar esses alvos dela aqui, ó. Olha isso aqui, cara.
Olha Bateu. isso. E é alvo grande, né? E alvo grande. E alvo grande. Aí, ó. Uhum. Aí ele vem daqui até o 100%. Perdemos de novo LTB. Beleza. Aí aquela fibra maior que a gente já traçou, né? Uhum. Aí aqui, até agora a gente só pegou essas que ela bate na retração e a gente joga para baixo. E como traçar esse alvo, já deu para entender, né? Eu pego Sim. o último toque na retração, que jogou o movimento para baixo e projeto ele para baixo. É isso que eu faço. Uhum. E que dá certo. Para mim, dá certo. Aí aqui, é um movimento de LTA perdida e que ele perde também todos os suportes. Como é que eu traço esse alvo? E o que que eu... Ó, enquanto eu não perco as retrações, eu tô de olho. Aqui, ó. Veio, segurou um pouco, veio. Jogo. Aqui finalizou o dia na 7640, jogaram para cima, veio. Perdeu aqui. Quando se perde uma retração de grande importância, que é a região de reversão, essa 7640 e essa 61 e a 50 são grandes regiões potenciais de reversão. O que eu preciso? Eu preciso que tenha um Já pullback. volto, tio, já volto. Tá. Pega uma mesa segurada. Eu preciso de um pullback aqui nessa região. O que é um pullback? Pullback é simplesmente uma impulsão. Tivemos. E o pullback pode ser pré, no ou pós. Tá? Uma correção que tivemos. E na retomada, se está bem alinhado, a gente entra. Ou espera perder o fundo deixado. Tá? E é isso. E é isso. Ah, como? Como projetar? Eu projeto dessa forma. A última tentativa da alta, qual foi? Essa aqui. Opa, vou meter aqui um imã, tá? Que não ficou legal. Porra do imã porque ele dá precisão nas fibras. A última tentativa de alta não foi essa? Então tá aqui. Eu jogo ela para baixo. Olha isso aqui, galera. Olha isso aí. Tá? Ah, gráfico parado. Só que se tu não aprender nesse gráfico parado aqui, o gráfico andando que tu não vai aprender mesmo. Tá? Por hoje é só. A gente termina por aqui para a aula não ficar tão longa. Mas vamos ver se a gente gravar uma outra amanhã. Vou aproveitar enquanto eu estou aqui em Roraima para gravar bastante aula aqui, bastante conteúdo. Tá? Aí aproveitar que o meu sobrinho está aprendendo também e ajudar ele aí nesse processo, né? Que não é fácil. E já que eu vou estar trabalhando conteúdo com ele, vou ajudar com vocês também. Opa, voltei. Tá. Vou explicar de novo aqui, tá? Tá bom. Recapitulando, galera. A gente teve a fibra perdida, né, Matheus? Aqui. Sim. Aí o que eu preciso para mim entrar nessa fibra perdida? E como projetar o alvo da fibra perdida? Eu tinha ele em tendência de alta, vou fechar aqui para poder dar para enxergar todo o movimento. Eu tinha linha de tendência de alta, perdi ela, meti fibra. Meti fibra de retração. Perfeito? Perdi ela aqui. O que eu preciso quando eu perco ela? Eu preciso de um pullback. E aí eu mostrei o que é o pullback. Pullback é de que é um movimento de impulsão, né? Correção. Opa, tem a porra do imã aqui de novo. Correção e a retomada da impulsão. Esse é o pullback, tá? E aí, Tá. como eu projeto? Essa é a região de suporte, de potencial suporte, perfeito? Uhum. Essa é a região de suporte deixada pela nossa fibra.
E aí, como eu projeto? A última tentativa da alta. Sempre isso. Alvo para baixo, eu tento a última tentativa da alta. Ou pivô. Opa. Vamos botar o imã de novo. E aí eu venho aqui e projeto a última tentativa da alta, que é essa pernadinha aqui, perfeito? Ó, última tentativa da alta. Jogo ela para baixo. Opa, agora me traiu. Venho daqui para esse fundinho aqui, desse martelinho. E aí eu tenho esses alvos aqui para baixo. Perfeito? Coisa linda? Coisa linda. Dá para ampliar para vocês enxergarem melhor? Dá para ampliar. Olha isso, galera. Por isso que eu sou apaixonado por Fibo. Não risco mais meu gráfico com suportes e resistências. Porque Fibo, média móveis e volume funcionam muito bem. E eu tenho uma outra ferramenta que eu utilizo para depois estar mostrando para vocês aí. Porque a análise técnica é isso. É a leitura do preço, do volume, com auxílio de alguns indicadores. Indicadores para medir até onde pode ser uma correção saudável, que são as retrações, e os nossos potenciais alvos. E funciona, não funciona? É lindo de ver, tá? Então, por hoje é só. Amanhã a gente tenta gravar uma nova aula e eu vou, enquanto o Matheus estiver nesse processo de construção de conhecimento, eu vou tentar fazer uma aula por dia aí. Alguma dúvida aí, Matheus? Não, por enquanto não. De boa? Uhum. Beleza. Gente, o Matheus está começando do zero, mas essa semana, tem uma semana ou duas, a gente já vem estudando juntos aí, né? E aí eu aproveitei que ele tinha algumas dúvidas e para tirar essas dúvidas eu resolvi gravar aulas que pode estar colaborando com mais alguém aí na frente. Beleza? Boa sorte a todos, bons estudos e até a próxima. Obrigadão, boa noite. Valeu.